Então vamos lá, né, para mais uma lição. Já estamos nos aproximando do final dessa apostila. Hoje vamos dar continuidade ainda à matéria de bibliologia, né? Não sei se os irmãos tiveram tempo de ler a lição, de ter dado uma pesquisada em casa, né? Que essa lição ela é muito grande, como eu estava aqui falando, ela tem 36 páginas. Mas essa lição ela vai ser bastante interessante porque ela vai tratar aqui de alguns assuntos, né, que para quem está começando aqui o curso, que começou da Estaca Zero Novo, né, ainda não passou por essa matéria, mas para quem já vem da metade do caminho em diante, né, ela vai entrar aqui numa questão aqui interessante, né, que vai abordar algumas regras de interpretação da hermenêutica, entendeu? Então ela vai dar só algumas regras básicas que é para a gente apenas ter noção do que vai ser essa matéria quando for nas próximas apostilas futuramente, que a gente vai pegar a apostila de hermenêutica, aí ela vai destrinchar bem mais elaborada. Aqui ela deu apenas como se fosse tipo uns flashes, para que a gente já fosse ter noção de que se trata essa ciência da interpretação bíblica chamada de hermenêutica, certo? Então, essa lição de hoje, como eu falei, ela é grande, ó. Ela tem 7 tópicos, ela tem na verdade 8, é porque o último tópico, eu apenas coloquei aqui, eu até frisei, ó, algumas questões já vistas, né? Porque aqui a lição número 4, ela fez tipo um apurado geral, entendeu? E ela vai apenas só repetir, para deixar bem mais frisado algumas coisas que a gente já viu, tá ok? Então, um exemplo, ó, o primeiro tópico que ela vai dar aqui, ó, a Bíblia como palavra de Deus. Então a gente viu essa questão aí na lição número 1, que realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Não há como um cristão autêntico querer contrariar, né, ir contra o princípio da autoridade da palavra de Deus. O segundo tópico vai falar, né, sobre a clareza da revelação, entendeu? Ela vai mostrar aqui que a Bíblia, ela em si, escrita, ela produz clareza quando você se prontifica a buscar o seu entendimento, a querer entender o que Deus vem falando ali através da Escritura. O tópico número 3, como eu gosto de revisar, né, eu comecei a utilizar essa metodologia até para ficar bem mais compreensível para todo mundo. No caso, então, sempre agora depois, né, antes da aula, fica à vontade. Eu vou assim, sempre agora expor todo o conteúdo da lição no quadro e fazer um pequeno panorama para a gente ir pegando assim os pontinhos de cada parte para que a gente possa entender cada detalhe continho da lição. Amém? Então, o terceiro tópico da lição aqui, ele vai tratar aqui, ó, sobre a supremacia da Bíblia em matéria de fé. Que ela, supremacia está dizendo, ela está acima de qualquer tipo de literatura que venha envolver a questão religiosa. Então, ela está acima de qualquer outra literatura. Também na questão da supremacia, nós vamos ver aqui a autoridade que a palavra de Deus ela exerce. Que ela tem autoridade máxima em questão, sempre enfatizando a questão de fé e prática. Vamos ver também aqui que a própria Bíblia em si, ela dá testemunho a respeito da sua própria autoridade. A gente também vai ver uma questão sobre isso aí. E a partir do quarto tópico da lição, como eu coloquei aqui, ó, como interpretar a revelação escrita de Deus. Aí ela vai mostrar aí 6 tópicos, né, que é para a gente entender como é que a gente vai lidar com as questões das interpretações, por exemplo, né? Porque uma pessoa interpreta de um jeito, aí a fulano lê, eu interpreto assim. Então aqui ela vai dar algumas regras básicas, essenciais, que vai nos ajudar, entendeu? A interpretar e a entender melhor a palavra de Deus. Eu coloquei aqui 3 itens opcionais, que na apostila não tem, a gente vai ver isso no decorrer da aula. O outro tópico aqui vai falar aqui, ó, como interpretar a Bíblia corretamente. Então, se tem uma interpretação correta, então com certeza tem uma interpretação que é errônea, entendeu? E em cima dessa interpretação, da interpretação correta da Bíblia, é onde vai entrar os princípios da hermenêutica, entendeu? Mas dentro daquela interpretação, a gente tem que entender que a Bíblia, ela tem a sua interpretação em alguns textos de forma literal, outros textos uma literação de forma espiritual, também a questão gramatical, que ela é muito importantíssima, né? Até porque é bom você também começar a pegar um pouco de português. Eu mesmo sou péssimo em português, mas eu estou me esforçando para que eu venha cada vez mais melhorando, né? Então a questão gramatical ela é muito importante também na questão da interpretação da Bíblia, né? Outro fator importantíssimo e essencial é você interpretar vendo a Bíblia, né,
de modo histórico e cultural, né? A Bíblia ela foi escrita em um período de 1600 anos atrás, certo? Então a cultura daquela época é uma cultura totalmente diferente da cultura de hoje. A princípio, a cultura da Bíblia ela é 100% uma cultura judaica, né? Nós estamos no século XXI, na era digital. Olha, eu estou até aqui fazendo uma filmagem digital, entendeu? Então isso é importantíssimo, né? Outro fator também que vai acarretar muita importância está relacionado também à questão do ensino teológico, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, certo? E também vai envolver aqui a questão da simetria bíblica, né? Talvez alguém nunca tenha visto essa palavra simetria, mas a gente vai aqui abordar e vai entender o que significa essa palavra simetria, certo? E aqui, ó, ela vai dar no tópico número 7 da apostila, ela vai abordar aqui alguns princípios de interpretação. Então, existem vários princípios e várias regras, né, dentro da ciência da interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica. Entendeu? Então aqui, ó, ela vai mostrar algumas regras da hermenêutica. Como eu falei, essa questão aqui da hermenêutica, nessa apostila, que é a segunda apostila do nosso módulo, ela vai apenas abordar, né, de maneira mais prática, certo? Não bem mostrando o seu conteúdo por completo. Vai mostrar apenas alguns flashes de como a gente vai lidar com isso nas futuras apostilas mais na frente. Porque lá na frente a gente vai pegar, eu não lembro agora, não sei se é daqui a umas 7 a 8 apostilas ainda, a de hermenêutica e de homilética. Aí lá, quando tivermos com a apostila de hermenêutica, aí sim a gente vai se aprofundar e vai relembrar o que nós estamos vendo aqui, entendeu? Então hoje, por enquanto, vai ser como que só um flash, né, para que quando a gente pegue ela, a gente não entra que nem segue em tiroteio, entendeu? A gente, quando pegar ela, já vai estar consciente que já vai estar por dentro de algumas coisas que nós já vimos, entendeu? Então aqui, ó, o último tópico vai mostrar algumas dificuldades bíblicas que a gente encontra na Bíblia, né? E principalmente é muito enfatizado com a questão, né, dos jargões, né, de pregadores famosos, que eles gostam de utilizar até muitos jargões. Esses jargões que eles são utilizados, né, muitas vezes eles não têm apoio bíblico. Um jargão muito conhecido no meio neopentecostal, por exemplo, né, é que até a tristeza, né, diante de Deus, ela salta de... Né, tem essa expressão, né, até a tristeza diante de Deus, ela salta de alegria. Então isso aí são apenas jargões, né, que vai apenas enfatizar o seu ego, apenas para lhe dar uma autoajuda nele, mas que na verdade alguns desses jargões eles não têm sequer nem apoio bíblico. Então quando a gente chegar lá, eu vou mostrar algumas questões que ela tem, né, e algumas interpretações que fogem muito bem da realidade da interpretação com a verdadeira hermenêutica, certo? E o último tópico aqui, ó, dificuldades bíblicas, que foi o que eu acabei de falar, que vai apenas, ó, mostrar aqui algumas coisas que nós já vimos. Amém? Então vamos abrir aí, ó, começando aqui no tópico número 1, que tem aí a Bíblia como palavra de Deus, certo? Aqui esse tópico aqui número 1 são questões que nós já vimos na lição número 1, certo? Que vai falar aqui que realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela não deve nem ser contestada pelos cristãos e por qualquer outra pessoa que seja, não pode contestar a Bíblia, né? Ou seja, querer refutar ela e falar que ela não é a palavra de Deus, porque ela em si mesmo, ela tem o seu próprio testemunho. E tem várias passagens aqui até para mostrar que a Bíblia, até na criação, no ato da criação, ela se faz presente e mostra lá a mão de Deus em cima. Bispo abençoado, eu vou só xerocar que eu perdi esse material, eu trago. Terça-feira prova, viu, abençoado? Tá certo. Então, ó, pode ver que tem um tópico aí que tem dizendo o seguinte aqui, ó: o Senhor se revela à humanidade pela sua majestosa criação. Então, aqui vai explicando aqui a própria criação, o ato criativo de Deus vai mostrar, né, ali a mão de Deus e comprovando que até a sua própria palavra ela não pode ser contestada. Na página 71, onde tem aí o tópico número 12, que tem aí, ó, clareza da revelação. Mas mais em cima, os dois parágrafos que é interessante a gente ler. Mas em cima vai dizer assim, ó: a palavra do Senhor é superior a qualquer outra revelação e não pode ser contestada por ninguém. Apesar de aí há muitas classes, né, de sectas que tentam contestar e tentam deturpar, mas não tem como. A própria ciência também desprovida de uma verdadeira teologia bíblica, ela tenta desprovar, mas não consegue. Cada vez que a ciência vai tentar provar o contrário, ela só consegue achar provas que realmente comprovam a sua veracidade. Não é verdade? Aí mais um parágrafo abaixo vai dizer assim, ó, na página 71, ó:
Não há contradições nas páginas sagradas. Né? Apesar de os autores terem vivido, olha só, em épocas diferentes, além de possuírem costumes próprios, né? Então foi aquilo que eu falei na lição anterior sobre a questão da inspiração, né? Enquanto um autor vivia em uma cultura em determinado local, o outro autor estava muito distante e submisso, por exemplo, a uma outra cultura. Pronto, por exemplo, Ezequiel, quando estava escrevendo o seu livro, ele estava, por exemplo, aonde? Nós passamos aqui pelas apostilas dos profetas maiores, né? Vimos que ele estava em uma outra região na Caldeia, em Tel Aviv, né? No rio Quebar. Foi isso que nós vimos lá. Então ele estava submetido a uma cultura de quem? Da Babilônia. Enquanto isso, Jeremias estava no seu próprio país. Então tinha a influência que Jeremias foi influenciado e tinha a influência de Ezequiel. Então você pode ver, mas mesmo estando um distante do outro, em culturas diferentes, quando a gente vai colocar o que ele escreveu com o outro lá, ela se encaixa perfeitamente, porque é a mão de Deus que está sobre isso, certo? Sobre a palavra. Ele continua aqui, Deus foi capaz de fazer com que um pescador, não é verdade, um pastor de ovelhas, um médico, um grande erudito, por exemplo, escrevessem textos harmônicos e simetricamente coerentes. Aqui ele quer dizer que a palavra simetricamente, que vem aqui da simetria bíblia. Tiago, sabe o que significa a palavra simetria? É você pegar a Bíblia por um todo. Ou seja, a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Então ela é simétrica, né? Você junta as partes e faz um todo. Aí isso aí a gente vai ver mais bem detalhadamente, né? Na apostila de hermenêutica. Entendeu? Mas aqui só para a gente ir já dando aqui uns relances, para a gente possa pegar bem. O tópico 2 aqui vai falar sobre a questão da clareza da revelação, né? Ela é uma literatura muito clara, que não contém muitas dificuldades, apesar, né, disso ser uma questão paradoxal, que nós sabemos que existem algumas porções, né, que ela tem as suas certas dificuldades, mas que o Espírito Santo, ele tem a capacidade, né, de nos revelar e de nos mostrar todo aquele projeto, aquele propósito que Deus tem através das suas escrituras, que é ao contrário do que ele colocou aqui. Ele colocou aqui uma coisa muito interessante. Olha o que ele vai dizer, Quem se põe a ler as profecias de Nostradamus, por exemplo, né, um profeta do tempo que passou aí, se depara com um emaranhado de palavras, frases e orações, sem qualquer nexo. São, ou seja, supostas profecias de supostos profetas que eles escreveram, dizendo que isso ia acontecer no tal. E quando você começa a pegar um livro de um câmara desse aí, você vai ler suas profecias, são praticamente coisas que não tem uma coisa nada a ver com a outra, que são falsos. Até porque nenhum desses outros que já tentaram proferir algum tipo de profecia, elas não se cumpriram, né, exatamente no tempo a qual eles determinaram. E para mim, na verdade, né, não tem como se cumprir, porque eles não têm a iluminação do Espírito Santo. Aí ele vai dizer aqui, tem uma palavra interessante, talvez você nunca tenha visto essa palavra. Eu mesmo não ouvi essa palavra. Eis porque os charlatões, na página 71 ainda, aproveitando-se da ingenuidade de gentes crédulas, jogam com aqueles versos, afirmando que Nostradamus é sempre atual. É claro que ele não é, mas na realidade, quem entende aqueles cipoais? Olha que palavra estranha. Quem foi que já viu essa palavra? Alguém sabe o que significa a palavra cipoais? Acertou, exatamente, né? Ou seja, você quando vai em uma selva, em uma mata, né, que você vê aquelas árvores, né, que vem cipó, que passa, é como ele utilizou aqui essa palavra aqui, emaranhado. Você pegar uma caixa telefônica, você ia dar aquele emaranhado de fio. Então cipós já é um verdadeiro emaranhado de cipós, que você não sabe onde é que está começando, onde é que está terminando. Então ele comparou isso às supostas profecias desses camaradas que se dizem profetas. Entendeu? Então você pode ver que já a Bíblia, em questão de clareza, como aqui esse tópico vai falar, já a Bíblia ela é bem clara. Entendeu? A gente pode não entender devido à nossa limitação. Entendeu? É por isso que a gente tem que sempre, quando chegar em uma parte que tem uma dificuldade, a gente tem que estar sempre em memória daquela passagem de Moisés, de Deuteronômio. Lembra? 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas, ou seja, as que conseguem trazer clareza para a nossa limitação da nossa mente, aí sim nós conseguimos entender. Ele faz aqui uma coisa interessante na página 32. A clareza das Escrituras é uma das
doutrinas mais surpreendentes da palavra do Senhor. Mostra-nos que podemos confiar num Deus que se comunica conosco em nossa linguagem. Entendeu? Então, por isso aí há essa diversidade. Eu até entendo porque essa diversidade de várias traduções, né? De transcrever para outras línguas, para que cada pessoa, aquela nação consiga entender a palavra de Deus na sua própria língua. Ele continua dizendo aqui, ó, sua mensagem, posto, encontra-se acima de nossa razão, entendeu? Não a contraria. Então surpreende, ó, com coisas grandes e jamais cogitadas. Ele continua dizendo aqui mais embaixo, no toque embaixo, ó, a clareza da Bíblia é uma das suas principais características, entendeu? Através da qual, ó, se torna ela plenamente inteligível aos que se dispõem a examiná-la com um coração reto, humilde, predisposto a aceitá-la como a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Então, quando nós nos dispomos, né, a aceitar ela como palavra inspirada, aí isso aí faz com que a gente receba a iluminação do Espírito Santo, e aí nós conseguimos ter clareza na interpretação da Bíblia. Entendeu? Pode ver que na página 73 aí, ó, ele utilizou aqui dois salmos muito interessantes. Ele vai dizer, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, ó, e dá sabedoria. Ou seja, ela esclarece dúvidas que nossa mente ela pode produzir na nossa finita capacidade mental. Entendeu? Então aqui ela vai nos dar clareza. Então, sobre a questão de clareza, a Bíblia ela é uma revelação que produz clareza, que é de fácil entendimento, isso dentro, né, do seu contexto, onde a gente pode compreender. Através dessa passagem, muita gente se apega nele e diz, não, eu vou orar que Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar... Exatamente, né? Mas aí a gente fala da clareza. Isso aí é interessante. Isso aí a gente vai pegar no tópico número 4, ó, como interpretar a revelação escrita de Deus, né? Então, para a gente, como é que a gente vai interpretar? Então, ele vai dar alguns princípios, né? Quem teve tempo de apostar, ele mostrou, se não me engano, parece que é 6 princípios. E aqui, ó, eu acrescentei aqui mais 3, que é interessante, a gente vai debater sobre isso. Então, o tópico número 3 aí vai falar sobre a supremacia da Bíblia, ó, em matéria de fé e prática, né? É aquilo que eu já vinha explicando e que eu já falei para vocês que esse tópico aqui, nós vimos na aula número 1, entendeu? Mas aqui, ó, na página 74, tem uma questão muito interessante. Ó. No segundo parágrafo vai dizer o seguinte, ó, no Brasil, onde a fé evangélica ainda é pura e conserva a simplicidade, ó, dos que nos trouxeram a fé, ó, questionar, ou seja, você duvidar, né, a autoridade da Bíblia, ó, sagrada, é algo inimaginável, entendeu? Ó, desde criança aprendi, ó, quando a Bíblia fala, já não precisamos ter voz alguma. Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó, infelizmente, escuta o que ele vai dizer, ó, vem aparecendo, ó, em alguns seminários e faculdades teológicas, né, ó, algumas vozes atrevidas, né, ó, e postulantes que, empaladas pelo orgulho, ó, do ungido querubim. Alguém já conseguiu deduzir que o ungido querubim é esse aí? Já sabe qual é, né, ó, põe-se a questionar não somente a palavra de Deus, ó, como o próprio Espírito que a inspirou, né? Então existe aí, a gente tem que ter bastante cuidado, né, quando a gente vai se submeter a fazer, ou a entrar em algum tipo de instituição sem conhecer, né, o quadro ali que aquela instituição ela quer mostrar e trazer para você, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Sobre autoridade, sobre autorismo, para a gente explicar, porque pode ver que esse tópico aí, na página 34, ele deixou bem claro aí, ó, ela deriva da palavra latina, né, ó, autoritatem, ó, e significa, ó, direito absoluto. Então, em questão de supremacia e autoridade, a Bíblia ela é de totalmente autoridade absoluta, ó, e inquestionável. Então, sobre a questão de autoridade, ele deixou aí muito bem claro. O próximo tópico vai falar sobre a questão de testemunho. Então você pode ver que a própria Bíblia em si, ela mostra passagens e dá testemunho da sua autoridade máxima. Pode ver que na página 75, tem aí, ó, 2 passagens de Isaías, né, que vai falar sobre essa questão do seu próprio testemunho, do próprio Deus falando de si mesmo, da sua palavra. E tem também aí uma passagem que Paulo fala, ó, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça, ó, reconhecer, ou seja, né, se submeter à autoridade da palavra, né, ó, que as coisas que vos escrevo, ó, são mandamentos do Senhor. Então você pode ver que a própria palavra dá testemunho
da sua autoridade. O próximo parágrafo aí vai dar uma explicação mais bem detalhada sobre esse assunto. Ó. Uma das maiores virtudes da reforma protestante foi resgatar no seio da cristandade, ó, a supremacia da Bíblia. Um exemplo, o que é que estava acontecendo? A Igreja Católica Romana, né, ela já vinha se apostando, tinha instituído vários dogmas, entendeu? Que fazia com que o quê? Com que a igreja em si, ela ficasse acima da palavra de Deus, né? Então, ou seja, a Igreja Católica, o dogma dela diz o seguinte, que a igreja, ela está acima da palavra de Deus. Ela é quem determina o que a palavra de Deus vai dizer sim ou não. Então, um dos argumentos que a reforma protestante, como aqui bem explicou, ela foi justamente para quebrar e trazer de volta a palavra para a posição que ela sempre deve exercer. Entendeu? Então é o seguinte, ou seja, então a palavra, a Bíblia, essa maravilha aqui, né? Ela é quem determina o que a igreja deve se submeter. Não é a igreja pegar ela e submeter ao que a igreja quer. Então isso aí foi uma também das causas que levou a ter a reforma protestante. Não só a questão de indulgências e por aí vai. Ele continuou. Até então, ó, se renegava a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Olha, colocando a tradição da Igreja Católica Romana acima das Escrituras. Não pode. Nada pode ficar acima da palavra de Deus. Por exemplo, existem denominações que, um exemplo, só para a gente entender. Aqui está a palavra de Deus. Então, dentro da igreja, tem que ter a palavra de Deus. Aí aqui, ó, nada pare com ela. Sempre aqui embaixo, o quê? A doutrina dos homens e a doutrina da igreja. Tem que estar sempre aqui, ó, embaixo. Entendeu? E essa doutrina aqui, ela tem que corroborar com o que a palavra de Deus diz. Mas tem igrejas que pegam o quê? Bota a palavra de Deus aqui e bota a doutrina do homem ainda sendo mais importante do que a palavra de Deus. Aí foi onde Jesus pegou os fariseus, ó, e chumbo grosso nos caras, porque eles estavam fazendo isso aí. É como se você pegasse a doutrina bíblica e ela estivesse precisando de uma bengala, e a doutrina do homem vem e serve de bengala para a doutrina de Deus. Isso aí não pode acontecer de forma nenhuma. O próximo tópico aqui vai falar sobre, ó, a completude da Bíblia. Isso aqui é um tópico que nós debatemos na aula número 2. E se você observar, você pode ver, ó, que eu nem coloquei aqui no quadro esse tópico. A completude, alguém tem dúvida do que significa completude? Né? Você pode ver aqui na página 76, aí ele deu uma explicação muito interessante. Ó. Completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, ó, não admitindo acréscimo e nem diminuições, né? É aquilo que é suficiente por si mesmo, né? Eu achei aqui interessante, aqui ele colocou aqui um comentário de Wayne Grudem, que define essa questão da Bíblia ser completa. Então esse tópico aí está dizendo o seguinte, né? Que a Bíblia, né, a sua formação, a sua última revelação, que nós sabemos que foi o livro de Apocalipse, né? Então ali se fechou o cânon profético. Não precisa mais ser colocado nada e nem ser tirado nada. Então, esse tópico vai falar sobre isso. Olha o que é que Wayne Grudem diz. Ó. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo, em cada estágio da história da redenção. E que hoje contém, ó, todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para que, ó, de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Então a Bíblia, ela já está completa, não precisa se acrescentar e nem se tirar nada. Então esse tópico aí vai falar sobre isso, né? Então devido, né, ele explicou aqui, ele deixou aqui uma coisa muito interessante. Então devido a muitos estudiosos ou até mesmo teólogos, né, não entenderem esse propósito aí é por isso que surge seitas e mais seitas, porque eles não conseguem entender essa questão. Foi o que ele explicou na página 78. Olha o que é que ele diz aí em cima. Ó. Se estudarmos atentamente as heresias, ó, constataremos, ou seja, nós vamos verificar o que? A maioria deles surgiu, ó, porque os seus autores, ó, desconheciam esta verdade elementar. A Bíblia, ela é completa por si mesma, né? Então você pode ver aqui esses grupos heréticos que se formam. Você pode ver que se você for de um grupo herético, para eles só a Bíblia não é suficiente. É verdade? Se você for
no Adventismo, por exemplo, lá eles têm a Bíblia, mas tem os livros de Ellen White, entendeu? Se você for no Centro Espírita Allan Kardec, por exemplo, entendeu? Eles dizem que tem lá a Bíblia, mas eles não consultam a Bíblia, eles apenas consultam o Evangelho segundo Allan Kardec, que é cheio de passagens bíblicas, mas eles vão ali sempre ter algum material adicional, porque a Bíblia não está completa. A princípio eles nem creem na Bíblia. É uma coisa muito interessante, eu não vou nem entrar aqui, né? Que possa ser que tenha alguém que esteja me assistindo e esteja e aí vai ficar furioso, eu não quero trazer isso para ele, certo? Mas isso acontece, você pode ver que se onde você for, você sempre vai encontrar algum grupo aí herético que tenha um material extra, por exemplo, certo? Agora chegamos aqui num tópico interessante, o tópico aqui, ó, que eu coloquei: como interpretar a revelação escrita de Deus. Então aqui, ó, no começo da aula eu falei que essa lição ela é grande, mas tem aqui algumas questões que a gente já viu, entendeu? Ele só está apenas trazendo para nos refrescar a memória, para que a gente realmente possa assimilar todo o conteúdo da apostila e ficar por dentro. Ele vai dizer aqui, ó, deveres do estudioso da Bíblia. Então aqui ele deu, nessa página tem qual? Ó, tem 6, certo? 6, ele deu aqui, ó, 7. Ele deu aqui, ó, 7 questões que é interessante, né? Para que você, quando for interpretar a Bíblia, você consegue colocar isso aí em prática, vai ajudar bastante. Então, primeiro, para se interpretar a Bíblia, primeiro, você tem que, aqui ele falou que você tem que primeiro amar a palavra de Deus. Entendeu? Você tem que amar a palavra de Deus. Então, ela tem que estar, né, no centro da sua vontade. Como está aqui, ó, em Hebreus 4:12, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que a espada, né, de 2 gumes. Ela chega a ponto de dividir juntas e medulas, né, alma e espírito, e ela discerne as intenções do coração. Então você pode ver que você tem que amar a palavra de Deus. O próprio salmista diz assim, ó, eu amo a tua palavra. Então você pode ver que o salmista aí, principalmente Davi, que foi um dos maiores salmistas, ele sempre deixou isso aí bem claro. Ele deu aqui um comentário de George Miller, né, que foi um fervoroso pregador, e que ele já leu, ele leu ela mais de 100 vezes, no caso. Então, você pode ver que um dos principais requisitos para se interpretar, primeiro você tem que amar a palavra de Deus, né? Segundo, ler a Bíblia diariamente, né? É sempre bom você fazer uma devocional, sempre você está lendo ali, você pegar, nem que você lê pelo menos um capítulo, ou ler uma porção da Bíblia, isso é fundamental, que vai ajudar bastante. O próximo passo aí, ó, é dar ouvidos, que é importantíssimo. Foi o que Paulo disse, né? A fé, ela vem pelo e ouvir a palavra de Deus, né? Ó. Outro requisito também que se encontra em Apocalipse, né? Que não só aqueles que leem e que ouvem, mas também que guardam, né? Essa questão de guardar a palavra, ela tem sido uma das dificuldades, né, de alguns crentes. Eu conheço alguns irmãos, né, que dizem que leem, meu irmão, eu leio, mas se você me perguntar o que está escrito, por exemplo, em Mateus 4:10, eu não sei o que está escrito. Não, porque tem que colocar mais em prática, né, a questão da leitura, de você assimilar e você guardar aquilo que você está lendo. Então isso aí é um requisito muito importante também que ele fala para a interpretação bíblica, né, ó. Outra questão, que onde foi o que mais enfatizou essa questão de interpretação, também aqui, ó, na página 80, é a questão de você praticar, né? Eu digo você, eu estou incluído, ou seja, de nós, né? Eu também sou participante disso. Então é praticar o que está escrito. E se você quiser entender bem mais, aquele daqui, escolhendo aqui de Tiago, né? Sede cumpridores da palavra. Então tem que praticar a palavra, que é na prática que nós vamos desenvolvendo cada vez mais, né, com perfeição. Um exemplo, do que é que nós estamos aqui estudando, se formar e guardarmos isso só para nós, e lá fora não praticar. Então, foi em vão, não serviu de nada. Então é isso que ele está dizendo, tem que praticar. A questão aqui, ó, o outro tópico que ele deu aqui foi manejar bem a palavra de Deus. A questão aqui de manejar, ele deu aqui um comentário, quem foi que deu? Aqui foi muito interessante, o cara fez aqui um famoso, você internauta que está aqui assistindo, né? Nós estamos aqui no Nordeste, então aqui no Nordeste nós temos um linguajar um pouco diferente, talvez você que seja do Sul, outra região, né? Aqui, o autor aqui, ele fez aqui o maior sarapatel do mundo, que eu nunca vi um negócio desse, né? Olha aqui, ó, o que significa, o que não é manejar corretamente. Ó, meu
está aqui na apostila, viu, meu amado? Olha, vai dizer o seguinte, ó, meus irmãos, meu irmão, ó, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu numa plantação de espinhos e começaram a sufocar. Ele já aqui misturou duas parábolas, não foi? A do bom samaritano e a da semeadura, da semente, né? Ó. Tentando sair da incircunstância situação, ó, ele gastou todo o seu dinheiro, já entrou na mulher do fluxo de sangue. E você pode ver que se você continuar aqui lendo, até ficar pobre, ó, a ponto de comer a comida dos porcos, já entrou no filho pródigo. Então, o que é manejar bem, né? É você saber utilizar essa questão que nós vamos ver aqui na frente, ó, simetria bíblica, entendeu? É você pegar porções que se combinam uma com a outra, não fazer essa lambança que aqui. Agora aqui é claro, minha gente, aqui ele explicou muito bem, ó. Pode ver aí na página 72 o que ele vai dizer. É claro que por ser ficcional, a narrativa é exagerada, mas infelizmente acontece isso no nosso meio, entendeu? Muitos pregadores que às vezes não estão bem qualificados, que não buscam conhecer as histórias, começar, compra uma Bíblia de concordância temática, ela vai lhe ajudar a você saber bem, pegar aquele assunto que você está abordando, e não entrar nas vielas, e sim, sempre seguir o caminho que ela está sendo proposta. Ó. Mas não há dúvida, que ele explicou, não há dúvida de que aquele que não se dedica ao estudo sistemático das Escrituras, corre o risco de cometer falhas semelhantes. Não é verdade, né? Interpretar corretamente, né? Então essa questão da interpretação, ela é também uma questão muito peculiar, né? Que ela deve ser muito bem elaborada, porque se não interpretarmos corretamente, aí o que acontece? Uma nova seita surge, é o que ele explicou aqui, ó. Alguém poderá estranhar essa afirmação, ó, mas se os cristãos, ó, não tiverem aptos para isso, ó, então quem é que vai estar? Não é verdade? E aqui ele vai fazer algumas colocações sobre algumas citas que existem. No caso, a gente aqui não vai entrar mais nessas polêmicas, né? E embaixo ele continua dizendo o seguinte, ó: Jesus confiou a cada cristão, ó, começando pelos seus 12 discípulos, ó, a responsabilidade de interpretar os seus mistérios. Ó. Então você pode ver que aquele que é espiritual, Paulo explicando isso aí na carta aos Coríntios, né? Ele discerne bem as coisas que são espirituais, porque uma se discerne com outra, mas os que são naturais, eles não entendem. E a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, se não me engano, no finalzinho lá do versículo 16, né? Lá diz que nós temos a mente de Cristo, né? Então, para interpretar as coisas de Cristo, temos que ter a mente de Cristo. Então, isso aí vai fazer com que a gente possa produzir uma interpretação sadia, certo? O próximo ponto aqui da lição, né, vai falar aqui, ó, como interpretar a Bíblia corretamente. Ele usou aqui uma ilustração muito interessante, que vai dizer aqui o seguinte, ó, é um autor, né, cristão apologético, muito bem conceituado, inclusive pela CPAD. Se você conseguir encontrar esse livro, eu aconselho você a comprar esse livro. Ele não é muito caro não, ó, que é Cristianismo em Crise, né, ó, de Hank Hanegraaff. Tem esse ator aqui, ele é muito bom. Ele fez aqui uma ilustração da palavra light, né, que é luz em inglês. Aí se alguém aí consegue falar inglês, aí você pode me corrigir aí, ó. Então aí, ó, ele fez aí um acróstico da palavra, entendeu? Ele colocou a palavra dessa forma, e aí em cada letra aí ele trouxe uma forma de interpretação para a palavra. Só apenas que volta no tópico anterior, da questão de como a gente pode interpretar corretamente, que vimos aqui, que é você amar, eu pulei ali, ó, esqueci, certo? É você amar, você ler, ouvir, guardar, praticar, manejar, interpretar. Além dessas 7 formas que ele deu aqui, ó, também é importante, você, quando estiver lendo, você, ó, conhecer o autor, entendeu? Um exemplo, do jeito que você vai interpretar Mateus, você não vai interpretar Paulo, certo? Então você tem que conhecer a forma de Paulo e a forma de Mateus, por exemplo, né? Outra coisa interessante é você também, né, sempre ler mediante oração. Você sempre buscar uma direção divina, né? E por último aqui, ó, é ler, minha gente, a Bíblia toda. É uma pergunta que eu fiz aqui há tempos atrás, né, sobre a questão de pessoas que professam a fé em Cristo, né, que se dizem cristãos, né,
que amam a palavra, mas que nunca leram a Bíblia por completo. Eu, particularmente, né, eu gosto do conceito que Silas Malafaia diz, né? Que é assim, ele diz que não consegue entender como é que o cristão é crente e nunca leu a Bíblia toda. Por exemplo, tem crentes que faz, um exemplo, 50 anos que está na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Ele diz que não consegue entender. Eu fico também com ele, também não consigo entender também não. Certo? Então aqui, ó, sempre buscar conhecer o autor. Eu pulei aqui, eu estou voltando para que a gente possa entender. Ó, tem oração, meu irmão, e vamos ler a Bíblia por completo, né? E sempre está, terminou, volta de novo, terminou, volta de novo. Você, se nunca leu ela, você lê ela por completo, entendeu? Para você ler ela dentro de um ano, é só você ler todo dia 3 capítulos. E quando for no sábado e no domingo, você lê 5. E dentro de um ano você lê ela todinha. Aí no próximo ano você volta de novo, e as passagens que são interessantes você começa a sublinhar. E comece a fazer anotações e você vê como vai clarear mais a sua mente. Então aqui, ó, modos de interpretação. Tem aqui, ó, o primeiro, literal, né? Aqui ele vai explicar uma coisa interessante. Então existe passagem na Bíblia, né, que às vezes, né, grandes estudiosos, eles querem dificultar uma passagem que ela por si só, ela já está explicada. Não precisa você, não, tem que quebrar a cabeça, vamos buscar dicionário, tal. Ela ali, literalmente, ela está bem explicada. Ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Devemos interpretar a Bíblia de modo natural, levando em consideração que as palavras em si, o que elas realmente significam. Quando nos deparamos com uma parábola, por exemplo, ou com uma metáfora, interpretá-las de acordo com um método metafórico. Então, se é uma parábola, você pode ver que ali ele usou uma figura de linguagem, entendeu? Mas existem passagens que não tem como vocês querer colocar obstáculo para você mesmo tentar pular. Ele vai dizer aqui na próxima página, o seguinte, ó. Se o Senhor Jesus, ó, pois, ó, afirma que é a porta, não devemos imaginar uma porta de madeira, entendeu? Que assim, não, então Jesus disse só, então ele é isso, papá, não. Porta significa um caminho, uma passagem a qual você pode passar com você não. Então não tem por que colocar tanto empecilho para querer interpretar essa palavra, né? Aí ele vai dizer mais embaixo o seguinte, ó. Se ele declara ser o Filho de Deus, ó, então por que buscar nessa passagem alguma alegoria? Se ele diz que é o Filho de Deus, precisa buscar mais algum argumento para tentar. Então isso aí é apenas a questão de pessoas que às vezes querem botar dificuldade para ele mesmo tentar passar por essa dificuldade que ele criou. Outra questão que está aqui escrito que eu já falei, ó, iluminação espiritual. Ou seja, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? O próximo tópico aí, ó, é interessante, que é o princípio gramatical. E esse princípio gramatical ele é um pouco problemático, principalmente para nós, né? Que a nossa gramática parece que até hoje nunca acharam uma definição para ela e sempre vem mudando. Então isso aí, pelo menos para nós, fica um pouco difícil, mas nada de impossível, né? Ó. Na interpretação da Bíblia, ó, levemos em consideração que ela foi escrita, ó, de conformidade com as regras gramaticais, entendeu? Logo, deve se interpretar também, ó, segundo as mesmas regras, né? Esse porque, ó, é de suma importância ao leitor das Escrituras, ó, conhecer regras básicas da gramática e da síntese. Então, é necessário também algumas questões, né? Até também para a gente não estar colocando pronúncia errada, né? Falarmos errado, isso aí vai ajudar bastante. Que foi aquele caso bem interessante, né? Que é a prova do 9. Lembra que é o Salmo 42? Né? Que sempre as pessoas trocam a palavra servo e pronuncia servo, né? Servo é animal e servo é uma pessoa. Então você pode ver que a gramática ela é fundamental, entendeu? Tem outra passagem também no Evangelho de Lucas, por exemplo, né, que tem a palavra lá ímpeto e muitas pessoas falam impeto, né? Então aí já é um problema. A questão do contexto histórico é bastante clara, eu já falei sobre isso, né? Que a Bíblia ela foi escrita, né, sobre certas circunstâncias históricas e culturais e éticas daquela época. E aí a gente tem que ter noção disso aí para que a gente não possa trazer uma questão daquela época para lá, né, e igualar com a cultura de hoje. É totalmente desproporcional. Por exemplo, né, se formos nos submeter a cultura totalmente igual à da Bíblia, né, então lá no caso nós já estamos vestindo errado, entendeu? É totalmente diferente. Então o contexto histórico é muito importante. Há algumas questões culturais que se faziam no continente, no mundo oriental, que, por exemplo, nós aqui não temos o costume.
Né? Por exemplo, uma questão que é muito interessante que alguma denominação ela utiliza, que é a questão do óculos santo. Você sabe, na verdade, você sabe onde é que é o óculos santo? É interpretado na bochecha, mas não é na bochecha. O óculos santo é um beijo na palma da mão. E o pessoal dá, né? Ou seja, você pode ver que isso aí é uma cultura daquela época, entendeu? Você pode ver que das 13 epístolas, por exemplo, que Paulo escreveu, né? Apenas em 2 ou 3, ele diz que os irmãos deviam se saudar com o óculos santo. Se ele deixou um exemplo, vamos supor que foi 3, e por que não deu nas outras 10? Porque nas outras 10 eram regiões que não tinham aquela cultura, né? Ou seja, a cultura aqui nossa aqui do Brasil é o quê? E aí, meu irmão? Bem radical. É um aperto de mão, né? Ou até um abraço, dependendo disso aí, vai depender da intimidade de cada um. Então, o contexto histórico está relacionado com isso. O ensino teológico, no caso, né? Aí é uma coisa muito interessante, que é o que nós estamos aqui fazendo hoje. Não precisa nem explicar, né? E alguns que menosprezam, né? Não precisa fazer teologia, não, que o Espírito Santo é quem ensina. Isso, para mim, é um cara ignorante, né? Porque até ele mesmo, para dizer isso aí que ele está dizendo, né? Para ele saber o que ele sabe, foi alguém que já estudou e já passou aquilo ali para tal pessoa, né? Embora possamos examinar livremente a Bíblia Sagrada, não podemos depurar o trabalho dos mestres e dos que se afadigam na interpretação da Bíblia de Deus, né, ó, da palavra de Deus. Ó. Afinal de contas, ó, os mestres foram dados por Cristo. Se você ler Efésios 4:11 lá há 5 dons ministeriais, inclusive um deles é de mestre. Né? Então, essas pessoas que dizem que não precisa estudar para que sai correndo do homem, ele está indo contra a palavra de Deus, ele está indo contra Efésios 4:11, que Efésios 4:11 diz que tem e foi Deus que deu. E quando as pessoas não se submetem, estão indo contra, por quê? Ignorância, não conhece. Um exemplo, já pensou, ele que deu um exemplo bem interessante, já pensou se não existisse quem ensinasse o etíope? Lembra de Atos capítulo 8? O etíope na carruagem, você pode ver que ele já tinha o costume de ler as escrituras, mas não entendia nada. Foi necessário Filipe, né, ir lá e ensinar para ele, expor para ele corretamente. Pode falar. Nessa passagem, me chamou muita atenção porque ele disse que o Espírito tomou, né, Felipe, e ele já estava em outra cidade, apareceu já em outra cidade pregando. Aí, um arrebatamento. Um arrebatamento. Foi um arrebatamento que ele teve aí. Como é que ele estava literalmente mesmo, ele foi transportado, certo? Ou não? Ô, Alexandre, é porque assim, antigamente todo mundo fazer teologia, né? Aí assim, eu gosto assim, de saber o procedimento, né? Para entender mais da Bíblia. Aí o pessoal dizia assim, não, porque a letra mata o homem, faz teologia, senão você vai se desviar. Mas não é a Bíblia, a gente vai aprender a Bíblia, né? Exatamente. Não entendeu? É isso que eu queria saber, assim, que letra é essa que mata o homem? Não, isso aí é uma passagem que está lá se eu não me engano, é na 2ª carta de Coríntios. Quem está com a Bíblia aí? Isso aí, se eu não me engano, é 2 Coríntios. Exatamente, 2 Coríntios, a Bíblia quase em cima. Ó. Mas essa letra é a lei. Ó, pronto, aqui, ó, abri em cima. Ó. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 3, ó. O versículo 6, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A velha aliança era baseada na letra, na lei de Moisés, certo? E a nova aliança na graça, no Espírito de Deus, no caso, né? Ó, não da letra, mas do Espírito, ó, porque a letra mata. Que letra é essa? A letra aqui ele está se referindo aos rudimentos da lei de Moisés, que acusava o homem. Por exemplo, a letra dizia que não matarás. Então, se você matar, a letra está lhe condenando. Então, você está num processo de morte espiritual. É como está a mulher adúltera, né? Exatamente, pronto. Então, o ensino teológico, então, é isso aí. Então, a princípio, é um dom ministerial. Então, essas pessoas, né, que repudiam, que não querem, estão indo contra a Bíblia e nem sabem disso, né? E temos que orar por eles. Vamos lá, chegamos no ponto aqui que eu queria falar. Simetria bíblica. Eu acho que eu já expliquei o que é, né? Vamos lá. O mais forte dos princípios da hermenêutica sagrada é que a Bíblia interpreta a si mesmo. Está vendo aí, ó? Por isso, ó, não podemos, ó, sob hipótese alguma, fazer doutrinas a partir de passagens isoladas. Entendeu? Pronto, esse caso aí que você citou, não tem um caso isolado, que as pessoas vão, a letra mata. Entendeu? Aí um exemplo, aí veja se corrobora com o que a Bíblia diz. Salmo 1.
Bem-aventurado o homem, papapá. E o versículo 2, que na lei do Senhor tem grande prazer e nela medita. Aí diz que a letra mãe, então se eu meditar de noite, então eu vou morrer. É uma contradição, não é? Não, mas aí é um texto isolado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então é por isso que corre o risco de, se não soubermos usar a simetria bíblica, a gente corre nesse erro aí. Porque se realmente a letra mata, então o Salmo não está errado. Porque o Salmo diz que é para você meditar de dia e de noite, então vai lhe matar. Quando você vai ler Josué capítulo 1, Deus falando para ele assim, ó, não te aparte dessas escrituras, né? Medita de dia e de noite. Entendeu? Então você pode ver que essa questão da letra mata não tem nada a ver, é um erro de interpretação. Então, ó, aí está a simetria, ó, é justamente a harmonia resultante entre as partes e o todo. Ficou claro aí? Aí aqui ele vai dar aqui, ó, alguns princípios de interpretação, certo? Para a gente poder pegar melhor. E ele aqui tem uma coisa muito interessante aqui, ó. O primeiro princípio, ó, a mensagem central da Bíblia, o primeiro princípio é trazer salvação, é mostrar que nós estamos no caminho, estávamos no caminho de perdição, né? E aí, com a mensagem da Bíblia, no caso, ela produz salvação, e aí nós voltamos para o canto que era o canto que a gente nunca devia ter saído, certo? Ó. O assunto é claramente apresentado em três partes, como se vê, especialmente em Romanos, ó, todos pecaram. Né? Então, se você vê lá, ele está dizendo que todos pecaram. Então, todos estão submissos a uma mesma punição. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Então, ó, apesar disso, ó, como todos os livros, as Escrituras apresentam pontos difíceis de entender. E essa passagem que ele colocou aí, 2 de Pedro 3,16, é o próprio Pedro dando uma palavra sobre as escrituras que Paulo escreveu. Interessante, eu lhe pergunto, Pedro era cheio do Espírito Santo ou não era? Era. Mas até Pedro, quando pegava as escrituras de Paulo para trazer para a igreja, assim, ó, Paulo escreveu aqui um negócio tão difícil que nem eu mesmo estou sabendo como é que explica isso aqui. É assim, ó, que se você ler em 2 de Pedro, vamos abrir aqui para a gente ler também a Bíblia, vamos ler a Bíblia, já que ela diz que ela tem que ser lida e ouvida. Então vamos ver aqui, ó. 2 de Pedro 3, 16. 2 de Pedro 3, 16, é o que ele vai dizer, ó. Ao falar acerca destes assuntos, ó, como de fato, ó, costumam fazer em todas as suas epístolas. Então, ó, Paulo já tem o costume de escrever todas essas questões doutrinárias. Aqui é uma questão sobre doutrina que Pedro está tratando, certo? Ó? Nos quais, ó, há certas coisas difíceis de entender. É como se alguma das cartas de Paulo tivesse chegado a esses irmãos que Pedro estava com eles. E foi um negócio assim, eu acho que tão difícil que eles foram tentar perguntar a Pedro. Aí isso aqui que Pedro está falando é como se Pedro tivesse dizendo o seguinte: ó, minha gente, ó, isso aqui vocês vão ter que perguntar a ele, que eu também não sei não. Entendeu? Então, ó, Paulo era magnífico. Aqui ele vai dar aqui uma explicação sobre a questão da leitura. Pode ver que na página aqui 87, ó, o primeiro princípio da interpretação das Escrituras, ó, é simples, ó, em sua aplicação, e não exige grandes conhecimentos adicionais. Ó. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, simetria. Aí ele vai aqui dizer um seguinte bem interessante: ó, quem lê pouco, sabe pouco. Quem lê muito, sabe muito. Agora tem uma daqueles que deixou bem claro: mas ler muito não significa ler por ler. Não é aquelas pessoas que pegam, não, hoje eu quero ler o livro de Isaías todinho, por exemplo, que é 60. Você pegar e ler ele todinho num dia só, você não vai assimilar praticamente quase que nada, porque não é dessa maneira. Você vai ter que ler por porções, ler pouquinho. Foi o que Pedro disse: ó, aqui tem coisa que é difícil de entender, eu não sei não. Pergunta a Pedro, ou pergunta a Paulo. Tá vendo? Então, algumas questões aqui que ele colocou aqui, ó, sobre questão de interpretação, ele colocou aqui, ó, apartamento de Deus, né, ó, que está lá no Números 14, 34, ó, menciona, ó, o apartamento de Deus. Então você pode ver, isso aqui não é literal, não quer dizer que Deus tem um apartamento, entendeu? Outra coisa interessante tem aqui, ó, pão sobre as águas, né? Tem pessoas, tem igrejas que usam esse texto aí e literalmente mesmo na hora da ceia joga o pão dentro da água. Ó, um texto aqui interessante tem aqui, ó, das testemunhas de Jeová. Ó, os seguidores de Charles Taze Russell se falam de Isaías 43:10,
e 44, para aqui, ó, para se apropriar do título Testemunhas de Jeová. Hein, ó. Não observando nos próprios capítulos mencionados aqui, o título em apreço se refere ao povo de Israel. Entendeu? Então você pode ver que ali é uma exortação de Isaías para o povo de Israel. Assim, ó, vocês são minhas testemunhas, ou seja, vocês foram colocados aí, né, para dar testemunho da existência de um Deus único e verdadeiro para as outras nações. Aí os testemunhos de Jeová vão lá, pega esse trecho assim, ó, aqui, ó, está aqui falando aqui de nós, porque nós temos o nome, Testemunhos de Jeová. Só que ali é para o povo de Israel, não é para eles. Olha só aqui, ó, o Leviatã, né, ó, usa-se, ó, erroneamente, ó, o texto de Jó para se afirmar, ó, que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria e de prazer. Vamos ver esse versículo se tem base na Bíblia. Eu, com certeza você já ouviu esses pregadores aí do século XXI, neopentecostais, utilizando essa expressão. Eu vou mostrar apenas 2 exemplos para ver se realmente bate com a Bíblia. O Salmo diz que no caminho do Senhor há abundância de alegria. Os caminhos do Senhor. Ou seja, em toda situação, ponto Filipenses 4, né? Em toda a situação eu estou suprido, tanto eu sei que está em um, como eu sei que está no outro, né? Vamos lá, um exemplo, vamos ver se na presença de Deus a alegria ela salta de tristeza. Jesus, quando estava no Getsemane, na sua oração, ele estava alegre, ele até suou sangue. Foi o que ele disse, ó, se possível, passe de mim. Ele estava ali alegre. Aí eu lhe pergunto, ele tinha ou não tinha a presença de Deus? Cadê saltar de alegria? Não é verdade? Outra coisa interessante que teve também pronto, Jó. Eu lhe pergunto, Jó quando ficou sabendo da notícia, ele saltou de alegria? E ele tinha a presença de Deus ou não tinha? O próprio Deus deu, olha, visto lá no servo Jó? Então, por exemplo, só esses 2 casos aí já é próprio suficiente. Outra coisa interessante, se você ler os profetas menores, você vê ali o tempo todo o próprio Deus dizendo que estava triste com o povo dele. Se o próprio Deus estava triste, olha só que coisa interessante. Isso até é uma prova que Deus ele também tem a sua personificação, suas características sentimentais humanas. Então Deus também se entristece. Jesus, quando chegou, que colocou os pés em Jerusalém, que viu, né, Jerusalém, que mata os profetas que estão ali, quantas vezes, né, ele estava ali alegre? Chorou. Outro exemplo de Jesus, olha, eu estou usando Jesus, que é o que mais tem a presença de Deus, e é o Deus. Jesus, quando chegou perto da casa de Marta e Maria, que Lázaro tinha morrido, diz que ele chorou junto com as irmãs. Então, como é que a presença, a tristeza na presença de Deus só de alegria? Não. Vamos encerrar com o homem mais sábio do Velho Testamento, Salomão. Há tempo e propósito determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de morrer, há tempo de ficar triste e há tempo de alegria. Então, meu irmão, vai ter tempo que você vai ficar triste sim. Aí, isso não quer dizer que mesmo por mais transbordante que você estejamos no Espírito Santo, há momentos da nossa vida que nós vamos ter tristeza. Por quê? Mesmo a gente estando sobrecarregado, cheio do Espírito Santo, meu amado, eu e você não deixou de ser humano. Nossos sentimentos, nossas emoções ainda continuam ativas dentro de mim e de você, certo? Então você pode ver que aqui são apenas jargões para levantar o nosso ego, né? Povo grande, reencarnação, purgatório, então são tudo interpretações errôneas, né? Segundo princípio, muitas das verdades sagradas são apresentadas através de figuras de linguagem, entendeu? Aí aqui, na página 89, ele vai mostrar aqui alguns requisitos que são utilizados, né, para a interpretação dessas figuras de linguagem. Vamos dizer, as parábolas, entendeu? Ele utiliza muita expressão. Na página 89 tem aqui, sine do que, né? Então aqui é uma das regras da hermenêutica que vai, é a figura pela qual se emprega o todo pela parte, entendeu? Quando a gente pegar a postura de hermenêutica, isso aqui vai estar muito bem mais explicado. Aqui vamos apenas passar para que você possa ter um conhecimento do que significa. O que é uma hipérbole? É o exagero nas palavras. Em outra questão aqui, realça o pensamento pelo emprego de expressão exagerada. Entendeu? Pronto, um exemplo, aquela passagem, é mais fácil passar um camelo pela brecha de uma agulha. Entendeu? Pode ver que aí é uma expressão, um exagero de palavras, né? Nós até poderíamos dizer que o próprio livro do Apocalipse, né, ele por si só é uma grande hipérbole, porque lá tem grandes figuras, né, grandes exageros nas questões. Aí aqui, prosopopeia, é outra regra que ele vai colocar,
metonímia, né? Paradoxo é aquele que parece, mas não é, entendeu? Pleonasmo, ironia. Então são várias regras que ela vai dar para a gente pegar a questão da interpretação. E isso aí são questões que a gente vai ver mais apurado quando a gente pegar a apostila da hermenêutica. O último tópico aqui, ó, tem dificuldades bíblicas, né? Pode ver aqui, ó, por que existem tantas interpretações diferentes? Simplesmente não é porque não se coloca, né, com assim, vamos assim dizer assim, não se coloca a hermenêutica sadia em prática, né? Cada um interpreta ao seu bel prazer. Não, mas isso aqui eu acho que é isso. É o achismo, a axiologia. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. A nossa Constituição tem sido interpretada das mais formas diversas. Apesar disso, nenhuma dessas interpretações lança qualquer dúvida sobre a sua fonte. Ó. Muitas pessoas se sentem aflitas a respeito do que a Bíblia ensina por causa de diferentes opiniões. Então, ó, na verdade, ó, cometemos com frequência erros lógicos. Entendeu? Recebemos a capacidade de raciocínio, mas não somos perfeitos, olha aí, tá vendo? Em nosso poder de raciocínio. Aí, onde estão as escrituras originais? Ou seja, ninguém mais, não existe. Por exemplo, não tem como você ter, a gente tem aqui em mãos, o que Mateus escreveu com sua própria punho. Não tem, não existe mais. Aí já o tempo se desgastou, já faz mais de 2000 anos, certo? Então não tem como a gente ter os originais. Mas o que nós temos hoje em dia aqui nas nossas mãos aqui, ele é fiel, entendeu? Porque através dos anos, dos séculos, né, os originais, antes de serem perdidos, eles foram sendo copiados, né? Isso aí foi, a gente viu na lição número 2, que foi um processo que foi bem sigiloso, né? E que não há dúvida de que o que temos hoje em dia em mãos, ela é igual e é fiel aos seus originais daquelas épocas que foram escritas. Por exemplo, hoje em dia só existe no Museu Britânico um pedacinho que é do século II do Evangelho de João, que é o capítulo, parece que é o capítulo número 3 do Evangelho de João. Tem lá só um pedacinho no Museu Britânico, né, que é datado do século II, certo? Então, ou seja, nós não temos mais os originais, mas o que temos hoje é fiel, né? Aí por volta do ano de 1960 e pouco, parece, né, foi achado no Mar Morto, né, os escritos de Corão, e lá foi achado um rolo quase que completo do livro de Isaías, datado do ano 700, se não me engano, né? E quando foram comparar com o que eu e você tem aqui hoje em dia, bateu tintim por tintim, perfeito estado. Então, o que eu e você temos hoje em mão, ela é suficiente para produzir a salvação no homem. Qual a utilidade que o Antigo Testamento tem hoje? Muita, entendeu? Por exemplo, o Antigo Testamento ele tem algumas doutrinas e alguns ensinos bíblicos, né, que não são mais, né, utilizados na igreja, até porque o Antigo Testamento ele é voltado para a religião judaica, mas existem princípios morais que estão ali nele, que são aplicados hoje, por exemplo, na nossa dispensação da graça, por exemplo. Lá diz que você não pode matar, então ainda hoje continua dizendo que você também não pode matar. Lá diz que você não pode adulterar, então também a graça também diz que você também não pode adulterar, né? Agora, as questões cerimoniais, os rituais judaicos, por exemplo, né, não são mais aplicados à igreja hoje. Mas a palavra de exortação que foi aplicada lá, para mim e para você, ela é válida ainda hoje do mesmo jeito, certo? Na questão moral, ela é válida, certo? Como saber se a Bíblia é verdadeira? Eu acho que é desde a lição número 1, aqui a lição está aqui na lição número 4, desde a lição número 1 a gente já vem falando sobre isso aí. Ó, se a Bíblia não fosse verdadeira, ó, os cristãos de todo mundo e de todas as épocas estariam em sérias dificuldades, né? Ó, mas ela é verdadeira, pois Jesus Cristo declarou: a tua palavra é verdade, João 17:17. Então, quanto a isso aí, na questão, nós que professamos a fé cristã, não temos como questionar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. É claro que ela é muito bem verdadeira. Que na página 95, ó, em que sentido a Bíblia é a palavra de Deus? Ó, a Bíblia é a palavra de Deus, ó, por ter sido inspirada por Ele. Ao longo de suas páginas afirma-se 2008 vezes, ó, que Deus é o seu autor, né? Então você pode ver aqui, essas questões que estão aqui, eu até coloquei aqui, ó, algumas questões
já visto. Então o que está aqui, até chegar na atividade, né, são questões que a gente já viu e que aqui ele está apenas colocando para nos trazer